Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Para você que é novo ou nova aqui, sou o Bruno Loureiro, host do Dream Podcast. Hoje vamos de Jordan Peterson, mais um episódio do especial Além da Ordem, mais 12 regras para a vida. Hoje, regra número 5, não faça o que odeie. Antes disso, quero já compartilhar com vocês um presente muito especial do nosso parceiro Ótica Vitória, que para todos vocês que tirarem um print em qualquer compra lá na Ótica Vitória, vocês vão ter mais 10% de desconto em qualquer produto. Então fica aí minha dica para vocês. Vou deixar aqui para vocês o endereço da Ótica Vitória e o arroba. Então é só você tirar um print e no momento que vocês forem fazer a compra, vocês vão ganhar mais 10% de desconto. Isso é só para vocês aqui que nos acompanham no Dream Podcast. Fabi, muito obrigado por seguirmos no nosso especial. Fico muito feliz em estarmos falando sobre esse livro incrível do Jordan Peterson. É verdade. Ele agora a gente já se aproxima quase, na verdade, né, a regra 6 a gente já se aproxima do meio do livro e a gente já percebe que ele não vem ele vem diferente do outro livro, né, Bruno? Porque o outro livro parece que ele finaliza, né? São histórias e ele vai lá e cada uma ele vai falando a respeito do que ele estudou, do que ele viu ali como fatos empiricamente, de teorias, de como que ele vê cada uma daquelas regras, não só sob a visão dele, né? Porque você lembra que eu levava vários livros, né? Quando a gente ia, para a gente ver que ele se baseava bastante em outros, né, pensadores também. Esse livro, ele já é mais cadenciado, você percebe que a regra 5 ela já vem colada na regra 4, né? Quando a gente falou ali sobre toda a parte da liderança, tal, e de que a gente não deve ser carregado pelas pessoas, né? Quem não assistiu esse episódio, é legal até para dar uma visão do que é que por que ele engata, né, perceba que a oportunidade se esconde onde a responsabilidade foi abdicada. Ele vai lá falar sobre, você ser protagonista da sua história. E essa regra 5, não faça o que odeia, ela complementa a regra 4 no sentido de que, óbvio que não é para você também abraçar tudo que deixaram para trás, porque de repente você não vai ter vontade de fazer aquilo que não está na sua alçada. Você não quer fazer aquilo, simplesmente porque você não quer, né. E é um direito seu, se aquilo não está na sua atribuição de cargo, se aquilo não está na sua escala de valores, você tem esse direito de não querer, pegar todas as migalhas, né, que as outras pessoas não foram concluindo, os trabalhos mal executados, né. E aí ele diz: "Então olha, você não precisa fazer o que você odeia". E ele começa essa história falando sobre, uma oportunidade que uma diretora, uma amiga uma paciente dele, né, que estava num cargo já, acima, gerencial, mas, né, você percebe que ele coloca ela como já uma executiva, e ela vai usar um termo ali, né, o flip chart, ela vai usar esse termo, e esse termo dentro ali, né, do inglês, ele sugeria algumas coisas ali com relação aos filipinos, onde, poderia se pensar que estava fazendo ali qualquer tipo de, você está deixando as pessoas em um patamar abaixo, você está fazendo uma discriminação ali. Assim como a gente aqui no Brasil teve a situação com aquele criado mudo, porque na época existia talvez a figura daquela pessoa que ficava do lado da cama, né, então também hoje também a gente também usa mesa de cabeceira, é muito raro você encontrar alguém que fale em lojas de móveis, né, porque, existe, né, o desenvolvimento da linguagem, se a gente está em sociedade, então é claro que a gente vai melhorar, a gente vai usar voz missê, senhorio, né, tudo aquilo que era ali do português, do Portugal, aquele que chegou aqui. Então a gente vai, lógico, né, a gente vai deixando a linguagem mais, coloquial, mas ao mesmo tempo a gente não pode perder, nós não podemos perder o rumo do que significa uma linguagem adequada para que todos entendam. Então, não dá para a gente então sair de uma linguagem que era
muito tradicional e deitar esse negócio de cabeça para baixo, começar. Agora nós vamos começar a falar em, em dialetos entre nós, né? Nós não vamos mais, a gente não vai mais se entender. Porque aí a gente volta, a gente regride lá para a Torre de Babel praticamente, né? Então ele começa dizendo que essa moça ela levou um choque quando ela foi falar sobre esse, no meio da reunião ali, ela usa esse termo e a reunião acaba por causa da discussão que começa porque ela usou esse termo erroneamente. E ela falou que ela, então, na sessão com ele, ela achou que estava desproporcional, né, Peterson? Olha, eu achei isso desproporcional. Eu tô doida ou isso realmente está desproporcional? Porque o rumo que a discussão levou foi para alguma coisa do tipo: você é uma mulher preconceituosa, burra. Ela fala aqui, né, os nomes que foram ofensivos, e enquanto perturbada, né, aqui na página 143, ela vai falar, e eles vão, ela vai falar que ela vê que aquilo é racista, ela vê que aquilo não era o termo, não era coisas atribuídas a ela, porque ela não tinha isso como natureza, não fazia parte isso dela, né. Então ela percebe então que poderia ser uma hipersensibilidade ao racismo, ou ela então, começa uma discussão com ele que é, aqui na 143, essas discussões dão às pessoas uma sensação superficial de serem boas, nobres, compassivas, de coração aberto e sábia. Então, se para fins de argumentação alguém discordar, como poderia entrar na discussão sem ser considerado anticompassivo, tacanho, racista e malvado? Então, ela falou, a hora que eu fui me posicionar e dizer, não, não tem nada. Ela já foi enquadrada como uma pessoa que era malvada, racista, tacanha, ista, né? A gente já viu isso aqui no Brasil, bastante gente ser xingada por se posicionar em coisas que para alguns eram óbvias e para outros precisou de muito tempo de explicação para se chegar à conclusão que outros já tinham chego logo no começo. Aí ele continua. Ela também ficou perturbada porque ninguém em seu local de trabalho pareceu se incomodar com o fato de que um determinado grupo pudesse conferir a si mesmo a autoridade para banir essas palavras, sem se dar conta de que qualquer falha ética de sua parte e sem perceber o perigo dessa censura, que poderia facilmente se estender a opiniões pessoais, tópicos de conversa e até mesmo a livros. Então ela falou: você percebe que nós estamos dando, no caso ali, a gente está dando voz a um grupo de pessoas que está literalmente chamando os demais para uma difamação agressiva para mim, né, para minha pessoa, sem se dar conta de que nós estamos sendo conclamados, a gente está seguindo um grupo, nós estamos fazendo parte agora de um pensamento coletivo que se criou ali. Então, na verdade, talvez as pessoas deveriam dizer, olha, o que ela estava esperando, né? Olha, só um minuto. Eu falei alguma coisa errada, vamos tocar aí, depois lá para frente, mas aí o grupo começa o movimento, aí alguém falasse, não, olha, nós não vamos aqui fazer um linchamento pessoal por causa de uma situação assim, nós vamos tocar a reunião e esse termo depois a gente reavalia se vai usar ou se não vai, ok. Mas não, esse negócio tomou uma proporção a ponto dela pedir demissão, né? Ela sai da empresa, então ela percebe que não é o lugar dela, e aí começa então o ponto, né, da regra 5, não faça o que você odeia, porque essa moça chegou ao ponto de odiar o local de trabalho dela. Então, mas ela não podia pedir demissão naquele momento, porque ela dependia financeiramente daquilo. Então, aqui o Jordan Peterson ele fala o seguinte: quando você não estiver confortável numa situação onde aquilo fere ou seus valores, seus princípios, sua religião, seu lado econômico, seu lado político, seja lá o que for que rege a sua vida, né? E você não pode atuar em nenhuma das duas únicas saídas que a gente poderia imaginar, né? Que ficar nesse lugar ou sair desse lugar. Se você não consegue nem ficar nesse lugar e nem sair desse lugar, ele fala: você tem uma terceira alternativa, que é você iniciar a sua saída. Então, é você então se programar para sair daquele lugar, ou você se programar para acostumar a ficar naquele lugar. Então, que existe essa alternativa para você não fazer o que você odeia. Eu acho muito legal também, e é bom enfatizar, né?
antes de seguir contando a história da personagem, né? Da paciente, né? Da cliente do Jordan, que ela enfatiza bastante também, que né, o termo flip chart, né? Que é no caso posto, algo correlacionado aos filipinos, e ela é uma coisa que ela enfatiza que chega a ser até engraçado, né? Que ela fala assim, mas não tinha nenhum filipino se incomodando com isso. Então, tipo, por que eles estão colocando tanta energia? Por que a empresa está colocando tanta energia se nenhum filipino está falando, está incomodado com o flip chart e todo mundo está incomodado com o flip chart e aí, né, ela até usa a palavra que igualdade, né, que vem assim num termo até meio que em aspas, né, tipo, a empresa tentando se validar para os funcionários, tipo, não, ó, a gente está com vocês aqui, a gente é uma empresa legalzona, e então flip chart não é legal mesmo, e colocar em várias pautas, né, que é o que ela coloca aqui, né, isso teve uma energia que nem ela esperava que a empresa ia colocar naquilo. E na hora que eu li isso aqui, eu lembrei muito do outro especial nosso, que foi uma coisa que marcou muito, foi aquela... Você fez uma correlação com os podcasters. Você falou dos podcasters dos microfones brancos. E eu lembrei muito disso daí, porque é a mesma coisa, né? Então, tipo, é criar um movimento em cima de uma coisa que... Muito Muito pequena, pequena. perto do todo que está fazendo. Olha a Muito pequena. qualidade de você fazer um podcast, olha a qualidade da informação que você fornece, olha, né, toda a preparação, tudo isso para se criar algo em torno de uma coisa pequena e que vai ser e vai tomar vai ele vai inchar, essa bolha vai crescer, principalmente se tiver quem apoie isso. Que é exatamente isso que o Peterson bate tanto em cima, né? Que é aquilo que eu volto a dizer, ele não é contra pessoas, as pessoas físicas, né? Ele não é contra nada que você, como pessoa, resolva fazer. Eu já disse isso no outro podcast, até nessa regra aqui tem uma hora, na regra 6 a gente vai falar depois, ele fala a respeito do Deus de Nietzsche. Então você percebe que até essa regra aqui, ele não era uma pessoa 100% convertida para o cristianismo, para ele defender a ponto do que as pessoas acham que ele defendia, né? Mas quando se faz o movimento, né, aí sim, aí ele fala, não, né, tudo que é apoiado por uma elite ou por um grupo, então que vai minar a opção, a escolha individual, então eu sou contra isso, até porque ele trata as pessoas, né, ele tá dando um exemplo claro aqui. E nessa situação aqui, o Peterson fala a respeito do politicamente correto, né? É nessa hora, é definição do que você acabou de dizer, né, sobre esse não filipino que não existe, né, e que ele então ele não pede para ser respeitado, né, esse lugar de fala que não existe de ninguém nessa situação, é onde entra o politicamente correto. Ah, não, mas nós vamos fazer isso porque se algum filipino algum dia se sentir ofendido, nós já temos uma representação dele. Então, é uma coisa que antecipa, é quase um marketing, né? O marketing ele antecipa o desejo, né? As pessoas, quando vai lançar produto, as empresas, elas saem fazendo pesquisa de mercado querendo saber o que te falta. Aí você fala, me falta, sei lá, eu lembro na época da H2O, né? Me falta, sei lá, um refrigerante com menos gosto de refrigerante, sei lá, uma coisa mais. Ah, então vamos colocar, sei lá, um gelo na soda. Vamos criar um negócio, uma água saborizada, aí explode, porque nunca ninguém pensou em fazer uma água saborizada com gás, mas aí vem disso, né? Então é quase que eles antecipam uma coisa que as pessoas ainda nem sentem falta. Então o movimento ele é questionado nesse sentido, por ele, por mim, por todas as pessoas que fazem parte dessa visão. E nesse caso aqui, ele fala que não foi o único evento que ela tinha presenciado e que eles estavam, né, presenciando o que estava acontecendo no mundo corporativo. Ele vai chamar atenção aqui, por exemplo, dos movimentos de ESG, na 144, ele fala assim, ó, mecanismo de doutrinação corporativa e propaganda ideológica, que eram, nesse caso, estavam implicitamente direcionando as pessoas a serem, aqui mais no meio da página aqui, não apenas no mundo corporativo da minha cliente, mas no mundo mais amplo de instituições sociais e políticas em torno da empresa para a qual ela trabalhava. Então, ela começa a perceber que isso não estava só na sala de reunião,
Isso não estava só ali naquela situação esporádica com o Flipchart, mas isso estava já num nível muito macro, onde isso já era considerado politicamente correto, que não se tratassem de assuntos, ou que se defendessem assuntos que ainda, não tinham sido, apontados por ninguém. Então, a gente vai entender isso melhor na regra 6, porque aí ele vai falar que aí começa a criar os ideólogos, né? Começa a criar aquelas pessoas que então são os vanguardistas, pessoas que estão vendo que lá na frente vai dar um problema com uma pessoa que vai se sentir ofendida, então eu já chamo para mim, eu já faço o movimento, e aí tem um monte de galera que já quer beber água limpa com essa pessoa, então faz parte do movimento logo na entrada. Então ele fala, ela começa a perceber isso. E isso lá na frente, Bruno, aqui, a gente vai descobrir todo o programa de Environment, Social and Governance, que é o ESG, que é hoje, assim, a questão é muito legal, você vai lá ver, né, a matriz de ESG que existe nas empresas, hoje quem está aí dentro de empresas multinacionais sabe o que eu estou falando, quem não está pode bater um Google aí que é rapidinho, são as regras, né, de compliance que antes existia de sustentabilidade, de equidade, mesmo de preconceito, de inclusão, tudo isso junto, né, hoje faz parte de uma matriz de ESG. Isso é muito legal se a empresa tiver autonomia para ela delegar para ela aquilo que vai ser feito dentro da empresa. Então, a minha empresa, a inclusão da minha empresa, ela se dá fora de movimentos ideológicos. Aqui na nossa empresa, nós não contratamos pessoas que fazem parte de movimento, seja lá qual movimento. Faz parte do movimento da CUT, faz parte do movimento dos nazis, faz parte do movimento dos. Qualquer movimento que a empresa ela pode delegar para ela a responsabilidade e a autoridade, dentro da cultura dela, de não querer esse tipo de inclusão para ela. Ela não tem hoje essa autonomia. Se ela quiser fazer algo que ela seja eh, conhecida e não difamada, como no caso dessa moça, ela vai ter que aceitar a matriz de ESG feita por essas pessoas aqui libadas, que têm um bom coração, que são todas respeitosas e que inclusão para elas é tudo. Inclusive, às vezes, você colocar uma pessoa e não poder consultar ela, nenhum antepassado dela criminoso, criminal, hoje não, você não pode. Então, chega a ser algo que você fala, poxa, mas onde que está então a autonomia, né, de quem quer fazer o que gosta? Porque para você fazer o que gosta, você tem que colocar para dentro da sua vida e para dentro da sua empresa, para dentro do seu cargo, aquilo que faz parte, conversa com você, né? Aquilo que tem a ver com toda a sua história. Você não vai querer acabar sua vida fazendo uma coisa que, puxa, não tem absolutamente nada a ver com nada da minha família. Por exemplo, eu tenho um exemplo para dar com isso, que uma vez a Philip Morris me chamou para ser gerente lá com eles, e eu nunca gostei de cigarro, sempre briguei com a minha mãe, negócio de fumar. E como que eu vou trabalhar? Vou vender cigarro e vou virar diretora de um negócio que. Eu falava, não vou, mas olha, o salário também, não, eu não vou. Né? Se fosse forçado eu ter que fazer aquilo, imagina que tristeza seria para eu ter que negociar, comercializar, vender, marketar um negócio que para mim não fazia o menor sentido, né? Uma pessoa consumir aquilo. Então, ele diz: você percebe como que é importante você ter o poder de decidir aquilo que você faz que não seja algo que você não odeie? Para isso, a empresa também precisa ter autonomia para ela decidir aquilo que ela também odeia. Então, o CNPJ é formado por CPFs. Então, as pessoas que estão lá dentro também precisam ter autonomia para isso. Mas há todo um movimento, não só corporativo, mas político, social e até religioso, às vezes, que envolve, né, economia e tudo mais, que não deixa com que as pessoas que estão à frente das empresas tenham autoridade para não fazerem aquilo que elas não odeiam. Para que isso aconteça, elas têm que bater e às vezes elas ficam muito em evidência e cansa, né? É um debate que a gente muitas vezes o empresário não está a fim de ter. Hoje o compliance, né, eu acredito que agora tem esse nome, antes eu acho que era mais atrelado ao direito do trabalhador, uma coisa assim, e agora tem esse nome mais bonito, compliance. E a gente vê assim que o compliance, né, ele está muito atrelado também ao trabalhador, né, que ele vê ali os direitos dele, só que
para a empresa, que é o contratante, também tem muitas diretrizes ali que tem os pontos negativos, né? Obviamente, o compliance é excelente, que garante que a empresa consiga cumprir as normas, né? Então dá um bom suporte também o trabalhador conseguir trabalhar, né? Então, se a gente colocar uma empresa que trabalha com fios, né? Poste, linha de energia, então ali o compliance está também para garantir que o trabalhador receba aqueles EPIs e às vezes a gente sabe assim que muitas pessoas não têm muita par, né? Estão muito a par dos direitos da segurança e tudo mais. Então ali as leis do compliance é bom para ambos os lados, né? Para a empresa se assegurar que o trabalhador vai estar utilizando e que ele não vai prejudicar a empresa, e o trabalhador garantir que a empresa forneça aqueles equipamentos para ele utilizar e também não se prejudicar. Mas, porém, como tudo, né, tem os vieses, né? Então, dentro de uma empresa, se a empresa não consegue restringir até mesmo movimentos, ideologias, isso chega a ser ruim. E a gente vê pela história, né, da paciente dele, o quanto que isso impactou, né, a empresa ser, né, que ele coloca muito em evidente, assim, né, essa, essa parte da igualdade, né, que ele fala que é um nome amado, né, pelo setor de RH hoje e tudo mais, algo nesse sentido. E é bem isso, né? Então, é também a distorção ali, né, do que é um bem para ambos, é, também ser usado por uma força de manobra para um bem que não é nem para um nem para o outro, é para um terceiro que não está ali, né? Então, isso é muito. E é legal as pessoas entenderem, porque a pessoa fala assim: ah, mas eles estão falando ali, tal coisa ali, mas para quem que é? Mas se não é bom para a empresa, porque a Fabi falou que a empresa não pode restringir isso, mas não é bom para o trabalhador. Para quem? E é isso que é importante as pessoas também entenderem. E a gente não está falando de teoria da conspiração, né? Que alguém pode pensar isso. Também não tem nada a ver com isso. É mais para as pessoas entenderem, né? Como que funciona o além, né? E Da, é exatamente isso que você está falando, ó. Acredito que o bem, ó, para quem nessa dúvida que o Bruno acabou de colocar, para quem que isso é então, né? Se a gente, então, ninguém está ganhando com esse politicamente correto, é aqui, ó. Na 147 ele fala: acredito que o bem que as pessoas fazem, por menor que pareça, tem uma influência mais ampla no mundo do que se imagina. E acredito mesmo sobre o mal. Cada um de nós é mais responsável pelo estado do mundo do que acreditamos ou nos sentiríamos confortáveis em aceitar. Sem atenção cuidadosa, a própria cultura se inclina para a corrupção. A tirania cresce devagar e exige que recuemos a passos relativamente pequenos, mas cada passo para trás aumenta a possibilidade do próximo recuo. Cada traição da consciência, cada ato de silêncio, apesar do ressentimento que experimentamos quando silenciados, e cada racionalização enfraquece a resistência e aumenta a probabilidade do próximo movimento restritivo. E ele vai falar: é melhor se posicionar vigilante quando os custos são relativamente baixos e talvez quando as potenciais recompensas ainda não tenham desaparecido. Melhor se posicionar antes que a capacidade de fazê-lo seja comprometida de forma irremediável. Então ele está dizendo: eu não estou levantando essa questão, né, desses grupos dentro das empresas estarem ofendendo a minha cliente, ou eu não estou levantando essa situação do SG, está ofendendo, está indo contra aquela empresa do meu amigo. Eu estou dizendo para vocês que isso está dando margem para que tirânicos, autoritarismo, pessoas que vão lá dizer o que você deve, o que não deve falar. Isso está retratado no livro do George Orwell, 1984, né? Aquela ficção, ele chega na figura do Big Brother, onde ele fala o que as pessoas devem assistir, o que as pessoas devem investir, o que as pessoas. E nós temos um país, gente, aqui no mundo que faz, né, que as pessoas não têm, elas não têm acesso à informação, não conseguem acessar a internet e assistir as mesmas coisas que a gente assiste, todas as estatais, as empresas que são da China, da Rússia antiga, elas não têm, ou as pessoas que estão lá, elas assistem o que o governo permite, elas têm acesso a roupas de marcas que o governo permite. Você não dá na louca, você fala, vou abrir uma empresa lá, como dá, a gente consegue abrir em qualquer lugar.
uma loja de roupas de biquíni, fio dental, não vai abrir, né? Isso daí você vai lá numa lojinha em Copacabana, Ipanema, você abre. Você tá lá no norte, você quer abrir uma loja lá, você vai lá e abre. Você não faz isso nesses países, porque há um controle comportamental de níveis macros. Então ele está falando, para não chegar nisso, estou alertando que isso começa na sala de reunião quando você fica quieto diante de uma situação onde você está vendo alguém se levantar contra uma outra pessoa em prol de algo que não existe tática, né? Eu não tenho, taticamente eu não tô conseguindo pegar isso, é intangível, e isso também não é algo que eu estou visualizando, então tá fora de todos os meus sentidos. Eu não sinto, não pego, não cheiro. O que é essa coisa que estão defendendo? Então, isso está na cabeça de uma pessoa. Então, você vai aí, vai entrar tudo naquela história dos pensamentos. Você vai, então, vai dizer, vai copiar discurso de quem você mal conhece, né? Ali por causa de uma causa que você também está conhecendo naquela hora, né? Que tem uma das palestras ele fala, né? A pessoa joga ali uma bomba e aí você fala assim, puta, como é que eu saio disso agora? Que é bem, mas basicamente isso, né? Nossa, como é que eu saio dessa discussão agora, meu Deus? Eu só vim tomar um café e de repente começaram a discutir uma coisa que eu não conheço nada, mas são duas pessoas que eu conheço, que eu gosto. O que que eu faço, né? Então ele fala, você vai embora, você se posiciona, o que você faz? Você vai perceber o que você fazer, muitas vezes por não conhecer o certo, por indução do que é errado. Então, o que que é errado? Se um tá lá, né, impondo com autoridade, tirania, aquele conhecimento que ele acha que ele tem. Então, só a maneira como ele está fazendo já está errado. Então, nessa situação, você não deve deixar que essa pessoa, mesmo que esteja com razão, ela tenha razão, porque o que ela já está fazendo por princípio já é tirar da outra pessoa a argumentação, o respeito, a opção dela de não querer fazer aquilo. Então, independente do que ela está dizendo, do que ela está falando. E você se calar nessa hora é você dar palco para ele, né? Isso eu não faço, Bruno. Isso em qualquer situação. Eu não deixo uma pessoa que está crescendo em cima de outra, mesmo que ela esteja falando uma verdade. Eu falo, não, 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 você está errada, não faça isso, porque você está impondo uma coisa, e já perdi até amizade por causa disso, porque às vezes eu não falo na hora, mas depois eu falo, ó, não acho legal aquilo que foi falado, não gosto desse tipo de colocação. Então, aqui ele fala aqui, ó, fortifica a sua posição, né, na página 149, ele fala que você tem que ser um indivíduo soberano, desperto e atento à sua confiança, à sua consciência, porque ela é a força que impede o grupo, como estrutura necessária que norteia as relações sociais normativas de se tornar cego e mortal. Então, olha que legal essa frase, ó, o indivíduo soberano e desperto e atento à sua consciência é a força que impede o grupo de se tornar cego e mortal. Uma pessoa é capaz de dizer para o grupo: não, vocês estão fazendo errado. Mesmo que ele não seja ouvido, mas ele é capaz de despertar. Às vezes, mais alguém ali vai se, vai se, vai ser desperto. Então, ele fala: fortifique, né, a sua posição. Ninguém está destinado, no sentido determinístico, a permanecer uma marionete. Ninguém te disse para você ficar nessa posição. Não faça o que você não gosta, não participe daquilo que você não vê que faz bem. E se você não puder sair estrategicamente, se você não puder sair imediatamente, saia estrategicamente. Programe a sua saída daquela empresa, daquele emprego. Aí ele vai falar, né, de uma forma prática, como é que eu posso ajudar vocês? As pessoas têm medo, posso ser demitido, se eu me posicionar. Então ele fala, bem, prepare-se agora para procurar e conseguir um outro emprego. Então, se você acha que você participar de alguma coisa que não está fazendo bem para os seus valores religiosos, para os seus valores morais, para os seus valores econômicos, para os seus valores sociais, então procure um outro emprego, já vai buscando a sua saída. Tenho medo de mudar. Por quê? Porque a mudança, no meu livro ali, né, eu falo a respeito das 9 características das pessoas. Existe aquela pessoa que ela realmente ela vive pela segurança. A vida dela é o emprego estável dela. Então, para não perder aquele emprego, ela engole todos os sapos, ela passa por todas as piores coisas para ela não perder aquele emprego. E o Peterson ele vai falar que essa pessoa, muitas vezes, o que faz ela ter esse comportamento não é o fato dela ser ressentida
dela aguentar isso, ele fala, não é o fato dela ser ressentida por estar fazendo uma coisa simples, por estar fazendo algo engolindo sapo, mas é porque ela gostaria de mudar e ela não tem coragem. Então ela fica ressentida, ela fica brava com o mundo, porque ela fala: o mundo não me ajuda a mudar. Então aí é aquela pessoa, né, que vai lá soprar que o rico conseguiria, que o pobre não conseguiria. Aí essa pessoa é uma presa fácil para esse tipo para esse tipo, né? Porque na verdade ele tem medo da mudança, ele tem medo de arriscar mudar e muitas vezes com razão, né? Então, por isso que ele fala que você tem medo, mas você pode acreditar em mim, que essa morte lenta vai ser muito pior do que se você for lá e tiver coragem para mudar. Você vai estar morrendo lentamente, esse ressentimento está te matando lentamente. Talvez ninguém mais me queira. Aí ele vai falar a respeito da rejeição, que as pessoas têm um medo da rejeição absurdo, e que esse medo da rejeição faz você balançar a cabeça para que as pessoas estão fazendo nessa situação ali do café, né? Então, duas pessoas ali começam a discutir uma coisa que você não conhece. Então, você percebe que a outra pessoa está fazendo algo que não é legal, uma delas, mas você com medo de ser rejeitado depois por essa pessoa, então você deixa ela fazer. Então, você fica naquela situação de, ai, não foi comigo. Eu tenho uma raiva quando alguém fala assim: "Ai, graças a Deus, o rolo não veio pra mim. Ai, não foi comigo". Aí eu pego e passo assim, aí eu ouço e falo assim, mas pra mim isso me soa uma pessoa não corajosa, covarde, entendeu? Porque estava ali diante de uma situação: "Ah, mas que bom que o rolo não veio pra mim". Não, né, precisava da sua força ali? Precisava da sua posição? Se não precisava, beleza, mas se precisava, tem uma indicação de que tá algo errado com você. Acho que até é legal, só para aproveitar esse gancho, que tem muito a ver com a pessoa tomar decisão, né? Enfrentar os medos. A própria personagem, né, que o Jordan comenta, né, a cliente dele, a gente, ele conta a trajetória dela, né, de forma mais descritiva, e ela sai, né, então a história dela começa com o Flipchart, mas ela vai trocando para várias empresas e ela começa a perceber esse padrão também de pequenos movimentos, né? E, e aí a dificuldade dela também, porque ela quer se posicionar, mas também ela vai vendo a dificuldade das empresas para isso e ela vai tendo essa luta, né? Que é o que ele fala, né? Não é fácil. E até o que ele fala aqui para as pessoas se prepararem, né? Na página 153, né? A gente nessa parte aqui, né? Que ele fala para as pessoas se prepararem, que não é fácil, que tem que se preparar porque as disputas para bons trabalhos são difíceis e que ele fala, né? Que eu digo para os meus clientes presumir que é uma taxa de 50 para 1. No caso das vagas. Então, tipo, não é fácil, né? Então, se você quer se posicionar e é o correto, mas é uma luta, né? Como tudo, né? E ele incentiva, né? Ele vê o caso dela, que com certeza foi um caso clínico que ele acompanhou durante anos, né? E ele dedicou praticamente um capítulo só para ela, né? Então é um caso assim que ela teve um enfrentamento, ela foi pro front, né? Vamos dizer assim, mas é uma luta, né? Uma luta pessoal para ela e uma luta também contra os pequenos Os movimentos. pequenos movimentos. E ele vai falar, Bruna, aqui na 143, provavelmente o que ele disse para ela. Ele fala assim, ó: vale a pena perceber que ficar onde não deveria estar pode ser o verdadeiro pior cenário, que o arrasta e o mata lentamente ao longo de décadas. Essa não é uma boa morte, embora lenta e pouquíssimo nela não se remete à desesperança, que faz as pessoas envelhecerem rapidamente e ansiarem pelo fim da carreira. E pior, da vida. Você vai querendo que a sua carreira acabe lá. Nossa, vejo a hora de me aposentar, não vejo a hora de sair dessa empresa, não vejo a hora, meu Deus, não vejo a hora. Tem alguma coisa errada com isso. Então ele fala aqui, ó, como diz o velho clichê, né? Isso não é um aprimoramento. Como diz o velho clichê, se precisar arrancar o band-aid, é melhor que seja de uma vez. Então você vai precisar tirar esse negócio? Então tira de uma vez, porque esse negócio vai ficar em você, vai apodrecer tudo, né? E vai fazer você ainda ser uma pessoa ressentida com relação à sua carreira, à sua vida, né? Nós estamos falando de algo muito, muito mais sério do que um simples movimentinho numa sala, né? É o todo. Abra seus olhos e perceba o que está
te rodeando, né? E se aquilo te incomoda, se programe, estrategicamente, você consegue fazer isso. Aí ele vai falar aqui, né, no final aqui, ó, eu gosto muito, 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 é o ponto central para mim. A gente poderia começar essa regra de trás para frente lendo isso daqui, ó. Na 154 ele fala assim, ó, e sejamos claros, não é uma simples questão de odiar o seu trabalho porque ele exige que você acorde muito cedo pela manhã, ou que se arraste até lá quando está muito calor, ou frio, com muito vento, ou ainda seco demais, ou quando está deprimido e com vontade de ficar na cama. Não é uma questão da frustração provocada quando é exigido que faça coisas servis ou necessárias, como esvaziar latas de lixo, varrer o chão, limpar banheiro, ou de qualquer outra forma, ocupar um lugar humilde, mas merecido na base da hierarquia de competência, ou mesmo de tempo de serviço. O ressentimento decorrente desse trabalho necessário é, na maioria das vezes, apenas a ingratidão, a incapacidade de aceitar um lugar humilde e incipiente, relutância em adotar a posição do tolo ou arrogância e falta de disciplina. A recusa do chamado da consciência não é de forma alguma a mesma coisa que a irritação acerca de um baixo status indesejável. Essa rejeição é a traição da alma, né? Então ele vai falar: não venha me dizer que é porque você é pobre, você é rico, você é desfavorecido, você é feio, isso é. Não é. Se você está traindo a questão da sua alma, você está na mesma situação de uma pessoa que é privilegiada, bonita e tudo mais, e está traindo as coisas dela também, fazendo coisas erradas. Então ele tratou, né, Bruno, de todos os tipos. Ele fazia um trabalho voluntário na universidade, então ele tinha clínica, onde ele trabalhava com pessoas de altíssimo padrão financeiro e celebridades, que a gente já falou disso lá no 12 Regras, e ele também fazia o trabalho social. Então, ele não pode ser negligente ao ponto de, né, colocar a cara a tapa para dizer que não, olha, se houvesse alguma questão que ele considerasse, lógico, ele vai falar isso na regra 6, existe a pobreza e ela sim é um fator que atrapalha muito os talentos de se desenvolverem, né? Mas existe também a resiliência, a vontade de crescer, a garra, existe a fibra, existe a honra, existe várias coisas também que atrelada à riqueza ou à pobreza faz você ficar num pior ou num melhor cenário, né? É legal esse encerramento dele, porque vamos dizer assim, é o famoso, vamos assim, vou deixar mais claro. Porque ele fala isso, né? Vamos, e sejamos claros. Às vezes a pessoa interpreta, mas então é o trabalho, né? Então, meu trabalho é difícil, é longo. Não, ele não está falando do trabalho em si, ele está falando do valor interno para a pessoa. E na hora que você falou isso, né? Eu lembrei até de um podcast que eu estava vendo do Flávio Augusto, e ele fala, né? Ele falou assim, um valor dentro da minha empresa, né? Que ele fala de empresa, a gente não trabalha com o governo. E tudo bem para mim quem faz, mas dentro das minhas empresas a gente não faz isso. Isso é um valor dele. Então eu acho que é uma forma também de colocar isso aqui. Então os valores, né? Tanto para a empresa quanto para as pessoas. Não tem nada a ver com o trabalho, não tem nada a ver com a empresa. É os movimentos, é os valores, não é? Não significa você ser gari ou faxineira ou CEO. O CEO, se também não está com os valores dele em dia, também pode ter uma carreira frustrada, pode ganhar 50 mil reais para um cargo e também ser infeliz. O que ele traz aqui não é o preço, e é o que ele termina aqui, né? Com a frase, Bruno, né? Não faça o que odeia. E o que odeia é relacionado aos valores, né? O trabalho em si, né? Bruno, aquele filme lá que o Jim Caviezel fez, né, sobre a possibilidade de ser a ilha lá do Epstein, o Sounds of Freedom, né, Sons da Liberdade. Provavelmente foi uma denúncia de um funcionário, né? Uma pessoa que estava fazendo o que odiava, porque estava trabalhando naquela ilha lá, vendo aquelas barbaridades, e ele denuncia. E ele denuncia, e outro denuncia. Então, é uma pessoa que estava lá, provavelmente ganhando muito bem, porque imagina para trabalhar ali numa ilha de magnatos, ele devia estar ganhando muito bem, ele devia estar com o burro na sombra, como a gente diz, mas ele estava fazendo algo que ele odiava, ele estava vendo né, coisas ali que ele falava, não posso concordar com isso. Então, ele, né, o que se sabe é que foram denúncias anônimas de pessoas que trabalhavam lá, porque as meninas não conseguiam muito sair dali, eles muito menos vão se denunciar. Então, esse negócio ganhou
a proporção que ganhou, porque um falou, outro falou, outro falou, outro falou, falou, então chegaram à conclusão de que, bom, tem mesmo esse lugar e aí, né, retrata ali a realidade do que aconteceu. Então é isso daqui, não faça o que você odeia, mesmo que você seja uma pessoa que ele era feliz ali trabalhando como um garçom. Eu acredito que ele ganhava mais do que qualquer garçom que ganha em qualquer hotel 5 estrelas ou um carrinho de lanche, né? Às vezes ganha a mesma coisa, mas ele não era feliz. Então, vou sair disso, vou programar minha saída daqui e não vou participar disso daqui. Assim como você disse, um CEO que às vezes está numa empresa que ela emite nota falsa, que ela faz falcatrua, que ela faz negócio com governo ilícito, como você disse que o Flávio Augusto não faz, e eu acho o máximo isso. Então, não vou fazer. É igual aquele caso que... Aquele... Foi a mesma decisão, não vou fazer o que eu odeio. É igual aquele caso emblemático, triste, que eu lembro do Covid, quando veio os aparelhos respiratórios para o Brasil, que estava em falta, e uma empresa super inflacionou e... Nossa, isso é muito triste. Então, Muito triste. Então, e como que isso vem, né? Então, alguém que estava lá dentro falou, poxa, isso não faz sentido para mim, vou denunciar. É alguém. E isso é aquela pessoa que ele diz, esse indivíduo lúcido, da consciência desperta, que tem honra e que não deixa o grupo sucumbir, não deixa o grupo ganhar força, né? É isso. É isso. Muito bom. Fabi, muito obrigado. Esse episódio foi mais curto, mas a gente tentou não deixar tão curtinho também, né? A gente tentou conversar bastante para vocês entenderem e compartilharem bem essa regra que é bem legal. Fabi, algum recado final? Não, só isso. Qual que é o seu arroba pra galera te seguir lá no Instagram? É Fabi Pinhata. Gente, só tenho a agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no Dream Podcast. Se você não está inscrito ainda, se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando que nosso Instagram é DreamPDC e lá a gente posta vários cortes de todos os nossos programas. Para você que está chegando agora, quer conhecer um pouco do Dream Podcast, entra lá, DreamPDC no Instagram, Dream Podcast no YouTube, no Spotify. Para você que quer conhecer meu trabalho, é o Bruno Loureiro. Show, galera. Vejo vocês no próximo episódio.